pessoal, estamos aqui com, neste caso, uma nova aula, agora relacionado com Química Aplicada, com o tema Estequiometria. Ok, pessoal? Antes de mais nada, convidar-vos a subscreverem-se ao canal, porem like caso gostem, neste caso, do vídeo, compartilharem, neste caso, com os vossos familiares, colegas, professores e etc. Ok? Agora, vamos matar o exercício. Let's go! Então, temos aqui a nossa nova cadeira, Química Aplicada, ou em algumas faculdades também dizem Química Geral. E temos aqui o exercício relacionado ao cálculo estequiométrico. Vamos lá ler aqui o enunciado. O enunciado diz o seguinte: o gás hilariante N2O é utilizado em algumas, neste caso, consultorias, ok? É usado em algumas consultorias em que alguns procedimentos, neste caso cirúrgicos, em hospitais. Ou seja, utiliza-se, neste caso, o gás hilariante N2O, que é para, neste caso, ser, procedido em algumas consultorias odontológicas, assim como em alguns procedimentos cirúrgicos em hospitais, tais como vem no enunciado. E de seguida diz assim: uma maneira de produzir este gás consiste na decomposição térmica de nitrato de amônio, ok? Conforme a reação. Então, pessoal, o enunciado dá-nos aqui a reação, ok? Vou passar aqui melhor. E sabendo que as massas molares do nitrato de amônio e do óxido nitroso correspondem respectivamente a 80 gramas por mol, 11 gramas por mol. Determine a linha A massa de nitrato de amônio que deve ser utilizada para produzir 8,8 gramas de N2O. Ok, pessoal? A linha B, o volume total de gases em mililitros. Ok, pessoal? Medidos, neste caso, nas CNTB, produzido pela decomposição completa de 16 mg de nitrato de amônio. Pessoal, vamos lá matar o exercício como deve ser. Primeiro, vamos aqui na nossa folha de resolução. Folha de resolução. Vamos lá aqui interpretar muito bem o enunciado. Vamos começar neste caso com a linha A. O que é que diz aqui na verdade a linha A? A linha A pede com que nós calculemos a massa de nitrato de amônio que deve ser utilizada para produzir 8,8 gramas de N2O. Primeiro, antes de mais nada, o que nós temos que perceber? Temos que montar, neste caso, a equação. Qual é a tal equação, neste caso, de decomposição do nitrato de amônio? Então, o enunciado já nos dá isso. Temos que a reação é dada, neste caso, por NH4, ok? NO3, isto no estado sólido, ok? E decompondo ela, ou seja, uma vez que é uma reação de decomposição, ao decompor no estado sólido, vamos ter formação, neste caso, de que? H2O, no estado, neste caso, gasoso, mas, neste caso, do N2O, também no estado gasoso. Ok, pessoal, sem nenhum problema até aqui. Então, o que é que nós temos que perceber a partir daqui? Nós temos a reação e a segunda regra é balanceamento, pessoal. Nós temos que saber balancear, neste caso, o quê? As reações, ou seja, acertar a equação química do modo geral. E para tal, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá aqui reparar. O nitrogênio, vamos reparar que nitrogênio e nitrogênio é 2, ou seja, temos neste caso um átomo, temos um átomo, então está certo, porque do outro lado também temos 2 átomos. De seguida temos H4, hidrogênio, mas do outro lado temos H2, significa que não está certo. Tanto que o oxigênio aqui temos 3 átomos e aqui do outro lado temos 2 átomos, pessoal. Então isto aqui precisa neste caso de ser acertado. E como é que nós vamos acertar? Vamos pensar assim, pessoal. Se aqui no H4, ok, temos H4, que neste caso aqui tem 4 átomos e aqui do outro lado tem 2 átomos. Vamos tentar fazer com que o hidrogênio também tenha o mesmo número de átomos deste lado. E para tal, podemos multiplicar simplesmente deste lado aqui por 2. Se multiplicarmos por 2 deste lado, nós temos o quê? Temos 2, neste caso 2 vezes 2, 4. Agora ficaremos neste caso com 4 átomos de hidrogênio, o que já bate, ok? Depois ficaremos com 2 átomos de oxigênio, mais um átomo apenas de oxigênio. Totalizando, ficamos com 3 átomos, que é como está aqui do outro lado. Cool, então está tudo certo. Depois, vamos avançar neste caso com o N2. O N2 nós já sabíamos que estava certo, porque temos N aqui, é um átomo, e mais este outro N aqui, que temos também um átomo, totaliza 2. Ou seja, do modo geral, só precisávamos fazer isso na nossa reação, para balancear ela. Ok, agora que nós já sabemos isso, nós temos que perceber um determinado aspecto. O enunciado pede com que nós calculemos a massa de nitrato de amônio. Ronaldo, quem é o nitrato de amônio aqui? O nitrato de amônio é todo este, é o NH4NO3. Pessoal, nós temos que saber, neste caso, nomes de alguns compostos, ok? E, para tal, como é que nós vamos calcular a massa de nitrato de amônio? É aí onde já entra a estequiometria. Mas,
Antes de mais nada, nós temos que ter, neste caso, a arte de proporção. Vamos fazer isto com detalhes, pessoal, sem nenhum esconderijo, sem nada. Vamos lá. Proporção. Vamos fazer, neste caso, a proporção, ok? Isto é muito importante, pois afeta na hora, neste caso, de preparar o balanceamento estequiométrico. O que eu estou a tentar dizer com isso? Pessoal, reparem uma certa coisa. Nós aqui no enunciado, se formos a perceber, estão a falar do nitrato de amônio e estão a falar, neste caso, do N2O, ok? Então, sendo assim, uma vez está-se a falar do nitrato de amônio e o N2O, que corresponde, neste caso, ao óxido nitroso, são esses componentes que nós vamos estar a trabalhar com eles. Mas, como é que isso é feito na prática, Ronaldo? Estás aqui com muitos blá 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 e tal e não estás a resolver nada até agora. Calma, pessoal. É preciso ter esse aconselhamento teórico que é para podermos entrar em prática. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, o que é que nós temos que perceber? Bom, nós temos que entender que o nitrato de amônio, neste caso, quantos moles é que tem o nitrato de amônio? Se formos já perceber aqui, tem um apenas, porque nós queremos verificar a proporção. A proporção entre o que? Entre o nitrato de amônio e o óxido, neste caso, o que é? Nitroso, que é, neste caso, respectivamente, o N2O. Estamos juntos, pessoal? Então, sendo assim, vamos verificar a relação que existe entre este e este que está aqui. Para tal, como é que nós vamos pôr aqui na proporção? Quantos moles tem, neste caso, o nitrato de amônio? O nitrato de amônio, pessoal, tem 1 mole. Então vamos pôr aqui 1 mole, neste caso de quê? De nitrato de amônio, NaNO3. E, se nós formos a perceber, neste caso, pela composição, nós temos que 1 mole do nitrato de amônio, a quantos moles é que vai equivaler do óxido nitroso? Se nós formos a perceber, segundo, neste caso, a nossa reação, né? Nós balanceamos ela. Este 1 mole equivale simplesmente a 1 mole também de quem? Do óxido nitroso. Se estivessem a falar neste caso do H2O, nós diríamos que 1 mole estará equivalente ou está equivalente a 2 moles de H2O. Ok, pessoal? Por isso que é muito importante nós acertarmos ou balancearmos a equação ou reação de modo a termos melhores resultados. Portanto, como aqui estamos a falar do nitrato de amônio e o óxido nitroso, nós só vamos trabalhar com esses dois componentes. E pela proporção, conseguimos perceber que 1 mole deste componente corresponde a 1 mole também deste componente. É o que nós vamos pôr aqui. Corresponde, neste caso, a 1 mole, de N2O. Ok, pessoal? E o que está-se a tratar aqui, na verdade, pessoal, aqui está-se a tratar de massa. Tudo é massa, ok? Temos aqui massa, caso massa e caso massa. Por quê? Porque na verdade o enunciado pede com que nós calculemos a massa do nitrato de amônio, que é esta parte aqui de cá. E como é que nós vamos montar isto agora? Que é o momento, neste caso, onde nós montamos os nossos, neste caso, resultados a partir da proporção. Então, vamos lá agora reparar na parte do estéquio, porque é importante nós realçarmos a parte de proporção. Pessoal, o que acontece aqui é uma coisa simples. Nós temos que perceber que 1 mole, neste caso 1 mole, podemos escrever neste caso 1 aqui, ele corresponde, ou seja, ele compõe a massa molar deste composto, pessoal, ok? E qual é a massa molar deste composto? O enunciado já nos dá, podíamos ter calculado utilizando neste caso a tabela, ok? Sabendo a massa relativa de cada um, mas o enunciado já nos facilita, então não precisamos sofrer. Então bastava fazer 1 vezes 80, que corresponde à massa molar deste composto, ok? Então 80 gramas por mole. Estará neste caso a quanto? Segundo a proporção, estará neste caso para 1 mole de N2O. E nós temos que saber, neste caso, 1 mole de N2O, quanta massa molar é que corresponde. Ou mesmo termos 1 vezes qual é a massa molar de N2O. O enunciado também já nos dá. É dado respectivamente por 44 gramas por mole. E o que é que se pede aqui na verdade? Pede que se calcule, neste caso, a massa do nitrato de amônio. Nitrato de amônio. Onde é que está neste caso o nitrato de amônio? Nitrato de amônio está aqui. X. É o que pedem com que nós calculemos a massa em gramas neste caso. Sendo que o que, pessoal? Sendo que são produzidas 8,8 gramas de N2O, pessoal, ok? Aqui temos 1 vezes 80 gramas por mole. Neste caso de quê? Do nitrato de amônio do NH4, neste caso NO3. Ronaldo, mas se fosse, por exemplo, 2 aqui, como é que seria? Simples, pessoal. Se fosse 2, teremos que fazer 2 vezes a massa molar. A nossa proporção ia mudar. Seria 2 moles, estarão a equivaler, neste caso, o quê? A 1 mole de N2O. Ronaldo, vamos lá supor que o composto aqui a trabalhar, o segundo composto, neste caso, não fosse o óxido nitroso, fosse, neste caso, o H2O. Como é que íamos fazer a proporção? Da mesma forma, pessoal, se fosse, neste caso, do H2O, teremos a mesma coisa. Teremos que 1 mole, neste caso, de
NH4, NO3, estaria neste caso para 2 moles, ok? 2 moles de H2O, pessoal. Então, nós temos que 1 mole, neste caso, vezes, sabemos que 1 mole ocupa toda a massa molar deste composto, que será neste caso 80. E isto estaria para quê? Sabemos que esses 2 moles estão para toda a massa molar, neste caso de H2O. Então, teremos que montar, neste caso, a massa molar de H2O, que é aproximadamente 18 gramas por mole. Então, sendo assim, no nosso enunciado é diferente, né? Aqui era só tipo uma perspectiva diferente, caso estivessem a pedir com H2O, mas no caso é com N2O. Com N2O, só ficamos neste caso com esta expressão que está aqui. Esta regra, neste caso de quê? De 3 simples. E o nosso objetivo é achar o valor de x. Como vamos achar o valor de x? Usando o mesmo procedimento, regra 3 simples. X será igual a quê? A este vezes este, dividido por este. Ou seja, 1 vezes 80, neste caso, gramas, vezes, respectivamente, 8,8 gramas, ok, pessoal? Sobre, neste caso, 44 gramas. Podemos aqui eliminar isto, ok? Normalmente, sem nenhum stress. Podemos eliminar esta parte grama com grama, ficamos com grama, uma vez que também queremos calcular massa, ok? E, computando na máquina, temos que o resultado final é dado, neste caso, por 16 gramas. Mas 16 gramas de quê, pessoal? 16 gramas de NH4NO3, ou seja, do nitrato de amônio, necessários para produzir, neste caso, 8,8 gramas de óxido nitroso. Então, o nosso resultado final é 16 gramas, neste caso, de NH4NO3, pessoal. Este é o resultado, neste caso, para a linha A. Agora, pessoal, eu espero que tenham percebido, neste caso, a resolução, neste caso, da linha A. Basicamente, temos que balancear. Segundamente, temos que ir, vamos por aqui o primeiro passo. Depois temos o segundo passo, que é tratar. Nós já vimos que é importante, nós temos atenção com a proporção. Por isso, nós temos que, neste caso, sempre, pessoal, acertar as equações ou a reação. Depois, o terceiro passo é montarmos, nesse caso, o passo estequiométrico, né? Que é a tal regra de 3 simples, que é montada através da visualização das proporções, ok? De modo a não errarmos. E, no final, é só resolvermos utilizando a regra 3 simples, normalmente, e teremos o nosso resultado. Ok, pessoal? Espero que tenham percebido a linha A. Agora, vamos avançar, neste caso, a linha B. A linha A já está morto. Vamos agora, neste caso, para a linha B. Para a linha B, o que é que nós temos? As técnicas, ou melhor, o algoritmo é o mesmo, pessoal. São as mesmas dicas. Vamos lá por aqui. A linha B. O algoritmo é o mesmo. Primeiro passo, já acertamos. Segundo passo, temos que tratar das proporções. Vamos lá por aqui. Proporção. Ok? Temos que tratar sempre o quê? Da proporção. Já vimos que muda muita coisa. E é importante saber. Então, sendo assim, o que é que diz o enunciado? Diz a linha B. O volume total de gases em mililitros medidos nas CNTP produzido pela decomposição completa de 16 mg de nitrato de amônio. Ronaldo, não percebi. Aqui é uma coisa muito estranha que está no enunciado. Volume total de gases. Que gases? O que é volume total? Como é que eu vou achar esse volume? Porque antes só estávamos a tratar de massa. Nessa parte do volume, como é que é feito isso? Pessoal, calma. Vamos já resolver essa situação. É só uma questão de repetirmos os mesmos passos e temos uma melhor análise. Então, vamos lá. Temos aqui na proporção. Na parte das proporções, o que é que nós temos que perceber aqui, pessoal? Primeiro ponto, nós estamos a tratar, neste caso, de gases. E qual é o outro componente que está-se a falar no enunciado? O enunciado fala, neste caso, de quê? De gases, ok? Nós temos gases e temos, neste caso, o nitrato de amônio. Vamos reescrever a nossa, neste caso, a nossa reação. Reescrevendo a nossa, neste caso, reação, nós sabemos que é dada por N, neste caso, H4, NO3, que está, neste caso, no estado sólido, e por decomposição, neste caso, térmica, vamos ter, neste caso, H2O, em que aqui acertamos, era 2, ou é 2, mas, neste caso, N2O, também no estado, ambos no estado gasoso. Então, pessoal, o que acontece? Quando eles falam, neste caso, de gases, estão a referir, neste caso, de quê? Aqui está no estado gasoso, aqui está no estado gasoso também. Então, significa que os tais gases estão a ser falados são estes. Estes são os tais gases. E quantos moles no total tem os gases? Temos 2 mais 1 deste gás. Ou seja, esse gás totalmente tem, neste caso, 3 moles. Então, temos 3 moles dos gases. Ok, pessoal? E o nitrato de amônio, pessoal, nós temos que reparar quantos moles é que nós vamos apanhar aqui, neste caso, do nitrato de amônio. No nitrato de amônio, nós podemos apanhar, neste caso, 1 mole, pessoal, como nós já sabemos. Aqui é só, neste caso, 1. Normalmente, sem nenhum stress. E, sendo assim,
Como é que nós vamos proceder neste caso com a resolução, pessoal? É a mesma coisa. Vamos ter atenção na parte da proporção, sempre, pessoal. Já sabemos que o nitrato de amônio equivale, neste caso, a 1 mol. E sabemos que os gases têm no total 3 moles, ok? Então, vamos montar essa proporção, normalmente. Sabemos, neste caso aqui, 1 mol, ok? Temos aqui 1 mol de NH4, NO3, está respectivamente para quantos moles dos respectivos gases? Para 3 moles. Vamos dizer aqui 3 mol de gases, ok? Exatamente isto. Então, depois daqui o que vai acontecer? Bom, o enunciado dá-nos, neste caso, a massa do nitrato de amônio. Então, vamos por aqui massa. Temos massa de nitrato de amônio. Aqui temos a massa. E o que é que se pede? Pede quando se calcule o volume total de gases. Neste caso, pede-se que aqui calcule o volume. Volume, pessoal, volume. Sendo que esse volume está, neste caso, de quê? Em CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão. CNTP. Então, como é que nós, neste caso, vamos montar a nossa parte, neste caso, o nosso terceiro passo, que é o estéquio. Vamos pôr aqui o estéquio, pessoal. Estéquio, já montamos a nossa proporção, agora vamos para o estéquio. Na parte do estéquio, pessoal, isto funciona da seguinte forma. É a mesma regra. O que nós temos que saber é que 1, sempre pomos o 1, ok? Por causa daqui, 1, vezes a massa molar, neste caso, do NH4NO3, que nós já sabemos que é 80. Neste caso, vamos por aqui 80 gramas. Estará, neste caso, para quanto? Vamos ver, deste lado aqui nós temos volume. E quantos moles do gás é que nós estamos a tratar? 3. Então temos 3 vezes o volume, neste caso, que é ocupado em CNTP. E o volume que é ocupado, neste caso, em CNTP, é dado, neste caso, por 22,4 litros. Ou seja, 22,4 litros. Sempre. Vamos lá supor, por exemplo, que aqui fosse 2, pessoal. Então, teremos, neste caso aqui, 1 vezes 80 gramas, estará, neste caso, para 2 vezes o tal volume em CNTP dos gases, que é 22,4 litros, ok? Também temos que saber esta particularidade, ok, pessoal? Vamos avançar. De seguida, qual é outro dado que o enunciado nos dá? Diz que temos 16 miligramas de nitrato, neste caso de amônio. Miligramas. Pessoal, é isso mesmo. Vamos ter que aqui trabalhar com a conversão das unidades. Por quê? Porque nós estamos a trabalhar em gramas, ok? Então, sendo que estamos a trabalhar em gramas, vamos converter os miligramas para gramas. Nós sabemos muito bem que 1 grama, ok, pessoal, corresponde... Vou só fazer aqui atrás, procurar uma folha, ok? Nós sabemos o seguinte, pessoal. Sabemos que 1 grama corresponde respectivamente a 1000 miligramas, pessoal. Então, o que é que isto quer dizer? Se 1 grama corresponde a 1000 miligramas, como é que nós vamos converter 16 miligramas para, neste caso, para gramas? É só pegar o 16, neste caso, dividir por 1000. Simples quanto isso. Então, aqui embaixo ficamos com 16, ok? Dividido por 1000, que corresponde, neste caso, à massa do nitrato de amônio, mas em gramas, ok? Podemos pôr aqui gramas. E isto estará para quanto, pessoal? Isto estará para X, porque é deste lado onde nós temos o volume. Então, nós queremos achar este X que está aqui. X. E como é que nós vamos achar, neste caso, o valor de X? Vamos utilizar, neste caso, a regra de 3 simples. E como é que nós vamos proceder? Nós já sabemos. Se o X está deste lado, então multiplicamos este todo o resultado com este resultado que está aqui e dividimos por este. Ok, pessoal? Então, pessoal, achando, neste caso, o valor de X, que é o volume que nós pretendemos, neste caso, achar, ficaremos, neste caso, no final com 16 dividido, neste caso, por 1000. Neste caso, teremos 16 dividido, neste caso, por 1000. Vezes, respectivamente, o quê? 3 vezes 22,4 sobre 1 vezes 80 gramas, pessoal. Então, sendo assim, fazendo o cálculo, nós teremos, neste caso, o resultado em litros, porque nós precisamos de calcular, neste caso, o volume. Mas também podemos converter em mililitros, pessoal, ok? Também é simples, é a mesma regra. Ou seja, dividimos, neste caso, por 1000 e convertemos em mililitros, ok? Vamos ter o resultado final como sendo 13,4 mililitros, pessoal, ok? Então, este aqui é o resultado final do volume total ocupado pelos gases, ok, pessoal? Então, eu espero que tenham percebido, neste caso, a aula relacionada à estoquiometria. Não se esqueçam, pessoal, subscrevam-se ao canal, partilhem para o vosso pessoal, coloquem gosto caso tenham gostado, neste caso, do vídeo, comentem, deem alguma dica, algum comentário, crítica construtiva e temos mais aulas aí relacionadas à química geral e aplicada, ok, pessoal? Bons estudos e peace!